Muito bem. 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso de número 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9. Abre aí e vamos ler aqui, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Está muito alto o som aqui? Está muito alto? Como que está? Está muito alto aqui na frente, o pessoal está reclamando que está muito alto. Então, ajusta aí. Se você der um sinal, eu sei. Se não, beleza? Vamos lá então. Olha o que diz aí 1 Crônicas. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. E a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: Senhor, me abençoa, aumenta as minhas tendas, alarga as minhas tendas, as minhas terras. Que a tua mão seja comigo e me livra do mal, me livra de dores. E aí vem aquilo que todos nós gostamos de ouvir. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos orar? Pai querido e amado, pedimos nessa manhã a tua graça e a tua direção na palavra. Senhor, que vidas possam ser transformadas essa manhã, histórias possam ser mudadas, pessoas possam ter um toque da tua graça e ter o futuro completamente transformado. Que nós possamos usar essa ferramenta poderosa que o Senhor tem nos dado, a oração, para mover a mão de Deus, para nos lançarmos, ó Pai, diante do Senhor com algo que nós não podemos mudar na nossa vida, mas que o Senhor pode. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós acreditamos na oração, sim ou não? Todos nós acreditamos. Um crente que não ora simplesmente não é um crente. Aí, ó. Não é crente. Por quê? Porque a oração, ela faz prática sadia de uma vida cristã. Oração e leitura bíblica. Isso tem que fazer prática do nosso cotidiano. Oração, leitura bíblica. Oração, leitura bíblica. Né? Esse personagem aqui é extremamente impressionante a história dele. Jabes. Porque se você for ver lá o livro de Crônicas, é um livro de genealogia. Você entra ali e fala assim, ó. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, Cicrano gerou Fulano, Fulano teve filhos e morreu. Aí, o Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano, Beltrano teve filhos e morreu. O livro inteiro é isso. Mas lá no capítulo 4, uma pequena janela abre ali e fala da importância da oração, né? Não, nós precisamos entender aqui esse personagem no capítulo 4, no verso 9, é importante atender que tudo que ele viveu partiu do quê? Da oração. Da oração. O que ele viveu na vida partiu da oração. A oração é uma ferramenta mais poderosa para tocar o coração de Deus. É por isso que nós estamos consagrando esse 2021 a Deus, através do jejum e da oração. Deus realmente tem interesse muito grande quando você tem coragem de falar com Ele. E eu vejo um homem aqui que foi transformado pela oração, pela capacidade de falar com Deus. Eu não sei se você sabe, viu? Mas Deus ainda ouve homens. Deus ouve. Amém, irmão? Deus escuta homens. Deus faz milagres. Deus ainda muda histórias. Essa semana eu estava trazendo o pastor Djalma, lá da coisa, e uma moça me ligou, acho que o nome dela é Priscila, não sei se está aqui. E ela contando o testemunho que eu estava falando sobre transformação, sobre mudança nos meus devocionais. E estava falando sobre rancor, sobre amargura, essa coisa. E ela contou a história dela, de como é que Deus mudou a história do pai dela. Um testemunho muito forte, mas muito poderoso. E a relação que ela tem hoje com o pai. Eu falei, você precisa um dia falar com os nossos adolescentes esse testemunho. E um dia que eu vou falar aqui sobre perdão, eu vou trazer ela para colocar ela bem no meio da minha mensagem, para a gente falar um pouquinho sobre perdão. Para você ver onde entra a ação humana e onde entra a ação de Deus na transformação do coração. Deus pode fazer grandes coisas.
Deus pode abrir o mar se for preciso. O problema é que nós paramos de falar com Deus. A oração tem morrido. A oração tem virado reza. Sabe como que é? Palavras repetidas. Ou palavras que a gente fala da garganta para fora, mas não sai da nossa alma. Olha o início da vida desse homem aqui. O que que diz? O texto diz que a sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Eu não sei qual é o que tem no coração de uma mãe para colocar no nome do filho sofrimento e dor. Você já imaginou um negócio desse? Lógico, a ciência daquele tempo não era desenvolvida. E daquele tempo eles não sabiam identificar o que era uma depressão pós-parto. Nós não sabemos. Mas a questão aqui é que Jabes iniciou a vida dele com dores. Jabes iniciou a vida dele com dificuldade. O próprio nome Jabes significa aflição. Esse foi o começo dele. Talvez o começo de muita gente que está me assistindo aqui. Raras são as pessoas que aproximam de Deus por causa de um momento de alegria. Mas talvez você está me assistindo, você está aqui e fala assim, eu tive um começo de dores, igual a Priscila que estava compartilhando o testemunho dela. O começo da minha vida dentro do meu lar, pastor, foi um começo de dores. Começo de contenda, começo de opressão. Uma coisa completamente assim que era para me destruir por completo. Quantos de nós estamos às vezes assistindo um culto e o nosso começo é dor? Jabes começou e ele nasceu com dor. E não há nada de errado nisso, ele não teve culpa. Ele não teve, como muitos de nós não somos culpados, porque vivemos. Nós, às vezes existem, eu estava vendo a reportagem, o pastor Júlio citou aqui. Gente, um pai que coloca um garoto acorrentado dentro de um tambor. Eu falo assim, onde que está a humanidade desse homem? Não existe. Não existe. É uma coisa terrível, isso é o mundo que a gente vive. Isso é o mundo. Aí essa semana eu vi a foto do garoto. Eu vi a foto dele quando saiu do tambor e a foto agora cuidado, tratado, zelado, protegido. Não, no início dor. No meio ele invocou a Deus. Em algum momento depois de ter nascido, recebido o nome de dor, o texto diz que porque a mãe dele teve muitas dores, diz assim que no meio da vida dele ele invoca a Deus e depois da oração a história registrada na palavra sobre ele termina dizendo, ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Oh, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele foi o mais ilustre de todos. E aqui é um paradoxo. Como pode alguém nascer de uma realidade que a própria mãe o chama de aflição? Aflição. E de repente o camarada termina a vida como o personagem mais importante da sua família? O que mudou na realidade? Foi a oração. Foi o que aconteceu no meio da vida dele, oração. Às vezes, irmãos, você pergunta assim, está cansado de sofrer? Está cansado de ter problema? O problema não é como você começa, mas é a atitude que você tem no meio do sofrimento. Jabes, ele teve uma atitude no meio do sofrimento que mudou. E é interessante que ele pede 3 coisas. Ele pede 3 coisas a Deus. É fácil pedir alguma coisa em oração quando eu faço as contas e tenho dinheiro. É fácil. Eu falo, Deus, me ajuda a comprar um carro. Deixa eu fazer as contas aqui. Vai sobrar 800, eu posso colocar aqui 400. É fácil. É fácil pedir para Deus, Senhor, cura minha dor de cabeça, e eu sei que existe uma farmácia ali para mim comprar um Doril. É fácil. É fácil, Senhor, me arruma um emprego aí, ou prepara para mim uma namorada, mas eu já sei que eu já estou de olho ali, é crush que fala, né? É crush? Crush. Isso é nome moderno dos moleques aí. No nosso tempo era mina, né? As minas. Nosso tempo era as minas.
Como diz o pastor Carlos Adriano, as minas, os manos. Mas a questão é a seguinte, quando que você tem, você não tem nada. Você não tem nada e a única coisa que você tem é uma marca que a vida te deu. A única coisa que você tem é uma história maldita que você ganhou dentro da família. A única coisa que você tem, que você trouxe foi dor. Eu quero que você tenha essa marca a vida inteira. Jabes, aflição. Eu quero que todo mundo saiba da sua história. Eu quero que todo mundo saiba que você fez eu sofrer. Eu quero que todo mundo saiba que você trouxe incômodo. Eu quero que todo mundo saiba que você trouxe dor. Eu quero que todo mundo saiba que você não é o filho ideal. Você não é a pessoa ideal. Eu quero que todo mundo saiba que você nasceu não para ser referência. Você não vai ser referência para ninguém. Ninguém que é referência chama Jabes, porque Jabes é aflição. Eu quero que todo mundo saiba que você me prejudicou. Você não é parâmetro. Você não vai ser aplaudido, você não vai ser elogiado. Você vai ser alguém abaixo da média. Quem é alguém abaixo da média geralmente faz o quê? Faz oração medíocre. O que é oração medíocre? Uma pessoa que está abaixo da média fazendo, Deus, oração medíocre. Me ajuda a sobreviver, Senhor. É assim. Deus, me ajuda a não passar fome, Senhor. Senhor, quem me dera, o Senhor me desse um puxadinho assim, de um quartinho, um banheiro, para mim já estava bom diante daquilo que eu sou. É uma oração. Senhor, se o Senhor me der um trabalho, um salário mínimo já está bom diante do que eu vivo. E é por isso que às vezes nós temos vitórias medíocres, uma fé apoiada naquilo que nós vemos. Sabe? Eu vejo uma coisa, eu apoio minha fé naquilo que eu vejo, e em cima daquilo que eu vejo eu faço a oração, porque eu faço a oração, porque em cima daquilo que eu vejo, eu só vejo aquela possibilidade. Eu não consigo enxergar uma pessoa que está desempregada, ele trabalhar na multinacional e ter um bom emprego. Eu não consigo ver. Então eu faço uma oração medíocre, baseado naquilo que eu enxergo. Você não precisa de Deus para fazer o possível. A oração de Jabes, ele pede 3 coisas aqui, e a primeira delas, no versículo 10, na parte B, olha esse cara, ele faz uma oração. Ele fala assim, tomara que Deus me abençoe e que me alargue as fronteiras. Esse cara aqui, ele está pedindo para Deus prosperidade. Deus, eu quero ser um homem próspero. É isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo um puxadinho, ele não está pedindo um salarinho, ele não está pedindo eu quero ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Eu quero ter uma casa, eu quero riqueza financeira, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, eu quero conquistar lugares adiante do meu território. Às vezes nós não recebemos de Deus porque às vezes a gente fica pedindo para Deus tocar o coração de alguém para a gente ser abençoado. E aí a gente fica na dependência daquele alguém, a gente não fica nem na dependência de Deus. Senhor, toca o coração lá do gerente do banco. Olha aí, ó. Não é assim? A gente sempre condiciona a oração a alguém. A gente sempre condiciona a nossa oração a alguma coisa, mas a gente não condiciona a nossa oração a Deus. Porque nós pedimos e oramos a Deus em cima daquilo que nós conseguimos enxergar e mensurar. E nós temos que entender que o nosso Deus está além das pessoas, o nosso Deus está além das coisas. O nosso Deus está além das circunstâncias e o nosso Deus está além da pandemia, como o diabo também está além da pandemia. Uma das coisas que eu tenho tratado muito na minha reunião com as pessoas dessa igreja, eu falei assim, o diabo não está de quarentena. E ele também não está na campanha #Fique em Casa. Muito pelo contrário, ele está entrando dentro das casas. Ele está acabando com o casamento, está aumentando a pornografia, está aumentando a bebedeira e o bicho está pegando. E a gente tem que tomar cuidado para a nossa vida espiritual
não ficar condicionado agora ao quê? A demanda da pública agora. Ora, não ora. Vai na igreja, não vai na igreja. Faz alguma coisa para sua família, não faz nada para a família. A mulher fala assim, bem, vamos fazer alguma coisa para as filhas, vamos fazer alguma coisa. Não, você não está vendo a pandemia, mulher, você é louca. Será que todo mundo morre? Não, eu não posso crer que para Deus me abençoar eu preciso depender de alguém. Eu não posso crer que para Deus me abençoar eu preciso depender de algumas circunstâncias. O nosso Deus, querido, está além disso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. A Bíblia fala assim que aquilo que o ouvido não viu, aquilo que tem preparado para aqueles que o amam. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer que você viva o extraordinário, mas você se relaciona com Deus baseado naquilo que você vê. E Deus vai se relacionar com você baseado naquilo que você está enxergando dele. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não quero saber se está chovendo, se tem deserto, não vai faltar. Não há nenhuma explicação de solo, se está bom, se não está bom, não vai faltar. Mas tem um detalhe, Ele, o Senhor, precisa ser o meu pastor. Agora presta atenção aí que tem duas palavras, Senhor e pastor. Senhor manda e Ele cuida de mim. E eu obedeço Ele. Olha aí, não vai faltar. Não é o telefonema da empresa que vai determinar se você vai passar fome ou não. Não é o gerente do banco que vai determinar se você vai ser próspero ou não. Você está igual aí medroso, orando para Deus tocar o coração de alguém. Filipenses no capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aí, ó. Como que a gente mede riqueza? A gente mede riqueza pelo tipo do carro, pela casa que mora, pelo bairro que mora, pela roupa que veste, pela viagem que faz, pela empresa que trabalha, pelo salário que tem. Como que a gente mede a riqueza de Deus? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo ao Filipenses, ele fala, o meu Deus, Ele vai suprir tudo, segundo as suas riquezas em glória. A riqueza de Deus, ela é medida na glória. Não é instrumento humano que determina o que Deus vai fazer ou deixar de fazer na sua vida. O meu Deus suprirá riquezas em Cristo. Não tem nada a ver, tem a ver o seguinte, Ele é o meu Senhor. Eu confio em Ti e eu sei que Deus vai vir ao meu socorro no momento certo, na hora certa. Amém, irmãos? Então você pode pedir para Deus isso. Você pode falar com Deus. Você tira sua mente de todas as circunstâncias que existem. Agora é lógico, né? A gente fala com Deus, a gente confia nas promessas de Deus e a gente alinha a nossa vida com as promessas dele. Porque quando você vê gente engajada, garrada na oração, no jejum, no trabalho, no estudo, vendo quem é amizade e quem não é amizade, qual é o lugar que eu frequento e o lugar que eu não frequento. Você pode ter certeza que essa pessoa ela tem uma promessa na vida dela e você pode chegar até tentar tirar o foco dela. Ela fala, fulano, você é doido de fazer isso. Sabe o que ela vai falar para você? Você não viu o que eu vi, você não ouviu o que eu ouvi. É por isso que você está falando isso. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi. E eu estou caminhando, eu tenho um encontro com Deus marcado no futuro, debaixo de uma promessa que Ele me deu. E quando eu chegar lá na frente, eu quero estar pronto. Tem muita gente que não está pronto. Chega lá na frente e encontra com Deus doente. Encontra com Deus arrebentado emocionalmente. Encontra com Deus tudo, por quê? Porque não confiou nas promessas de Deus. Lembra quando Caleb, quando entrou lá em Cades Barneia? O que ele falou para Josué?
eu estou pronto. Deus me conservou. Eu estou bom de cabeça, bom de coração, bom de alma e eu estou bom fisicamente. Então chegou o meu momento. Me dá o que o Senhor me prometeu que é meu, cara, isso aí. Já imaginou? Se Caleb chega lá na frente como? Sabe como é que é, né? Deus até deu, mas olha como que eu estou agora. Agora não dá mais para nada. Agora, você acha que Caleb ficava esperando em Deus? Não. É treino de espada todo dia. Aprender a viver no deserto. Aprender a viver no pouco. Aprender a viver. Segunda coisa que ele pede para Deus, ele pede prosperidade. Depois ele fala aqui que a tua mão seja comigo. Isso, eu achei fantástico isso. Sabe o que ele está pedindo? Deus, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Que a tua mão seja comigo. É como se ele falasse assim: eu quero ter fronteiras estendidas, mas me protege. Me protege, né? Eu não quero confiar na minha própria mão. Eu não quero confiar na minha própria estrada, porque eu sei que onde o Senhor coloca a mão é bendito. Onde o Senhor coloca a mão, tudo muda. O que é que diz lá em Gênesis, no capítulo 36, sobre a vida de Isaac? Isaac prosperou naquela terra em Gerar. Gerar é o quê? Deserto, seco. O que um homem do campo precisa no deserto? Água. Sem água no deserto não vai nada. Vai no Nordeste para você ver, onde o pessoal fez aí a transposição do Rio São Francisco, que é o rio da integração nacional, para você ver. Você anda lá, você nem pensa em isso que não é Nordeste. Cacho de uva, vegetação extraordinária, verde. Você anda assim, parece que você está no Rio Grande do Sul. Mas não é Nordeste. Por quê? Tem água. Mas a Bíblia diz que Isaac prosperou e ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoara. Mas por que o Senhor o abençoou Isaac? Ele falou assim: fica nessa terra que eu vou cuidar de você. O que Jabe está falando aqui é o seguinte: Senhor, cuida de mim. No capítulo 40, no verso 12 do livro profético de Isaías, tem uma palavra interessante. Ele fala assim: quem mediu as águas na concha da mão? Quem foi que definiu os limites do céu? Quem é que jamais colocou peso na terra e pesou os montes na balança? E as colinas nos seus pratos? Quem foi? Foi Deus. Então eu preciso olhar para esse Deus que pesa os montes na balança, que pesa a terra e que determina o limite do universo, e eu tenho que falar com ele: Senhor, cuida de mim. O que leva uma mãe a dar para o filho o nome de dores? Alguém que causou aflição. E esse cara, ele anda na rua, todo mundo: ô aflição, já imaginou um negócio desse? Seu nome é aflição? Ô aflição, ô aflição. Aflição. A oração desse cara aqui, ele não pede vingança. Ele não pede nada, ele não tem um coração aqui amargurado, nada. É aflição, é dor, é na incerteza, no desafio, no abandono. Sabe o que Isaías no capítulo 41, verso 13 diz? Eu, o Senhor, o seu Deus, que seguro você pela sua mão direita. Ele diz: não temas, eu te ajudarei. Sabe o que você podia pedir esse ano para Deus? Senhor, que a tua mão seja comigo. Com pandemia, sem pandemia, trancando, não trancando, fechando, não fechando, saindo, não saindo, vacinando ou não vacinando, que a tua mão seja comigo. E sabe o que ele pede mais aqui? Ele pede mais uma coisa. Primeiro, ele pede prosperidade. Segunda coisa, ele pede cuidado. E depois ele pediu o quê? E me livra do mal. É livrar do mal mesmo. Olha que oração extraordinária, irmãos. Não, é proteção para a sua vida. Talvez você está cansado de sofrer, cansado de ser humilhado, cansado de enfrentar perigo. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso o quê? Livra-me do mal.
livra-me do maligno, livra-me dos inimigos, livra-me de pessoas ruins. O mundo está cheio de pessoas ruins. O mundo está cheio de pessoas sendo usadas pelo diabo sem saber que está sendo usada pelo diabo. Nossa, pastor. Gente, é assim, ó. Só existe duas realidades. A realidade espiritual e a realidade física. É isso aí. E na realidade espiritual existe Deus e o diabo. E na realidade física, que determina sobre a realidade física, tem duas coisas que determinam, Deus e o diabo. Se você não está com Deus, você está na mão do diabo. Ah, mas eu estou na minha própria mão. Na sua própria mão e na mão do diabo é a mesma coisa. Porque eu não tenho condição de criar filho, eu não tenho condição de cuidar da família, eu não tenho condição pelas minhas próprias forças fazer meu casamento dar certo, eu não tenho condição para minhas próprias forças acontecer nada. Eu preciso pedir que Deus me livre do mal. Mateus no capítulo 6, verso 13, livra-me do mal. Eu não estou dizendo aqui que não é para você orar para Deus e você ficar falando para Deus o que está acontecendo com a gente, não. Ai, Senhor, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Fulano falou isso, cicrano falou isso. Deus, eu tô, aquela fulana lá, não é você ficar fazendo um diário para Deus, não. Não é assim? Ah, o mal que eu sofri esse ano, livre-me das coisas ruins, livre-me dos acidentes de trânsito, livre-me dos homens maus, livra-me de ladrões, livra-me do mal. Livra-me dos principados e potestades. Não é ficar sentado em casa esperando o mal bater na porta, não. Mas é se antecipar. Quem se antecipa governa. Livra-me do mal. Irmãos, nós estamos numa crise de insegurança no mundo. No mundo. Ansiedade, crise de insegurança. E aí a gente tem que falar assim, Deus, livra-me do mal. Eu não quero ter medo. Por que anda acontecendo muita coisa ruim? Porque o medo é igual a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, você crê. Aí você crê que Deus pode te livrar do mal, você crê que Deus pode te prosperar, você crê que a mão de Deus é com você. Mas tem gente que tem uma fé invertida, uma fé ao contrário. Ela crê que vai morrer, ela crê que ela vai ser perseguida, ela crê que ninguém vai deixar ela em paz, ela crê que ela vai ficar doente, ela crê que a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim com ela. E o que acontece? É o que ela crê? O que acontece? Acontece. É igual reclamação. O que é reclamação? Reclamação é você clamar com muita intensidade para que uma coisa permaneça do jeito que está. Irmão, você pode ter jejum, oração, você pode ter campanha, você pode subir no monte, você pode ver lenha pegar fogo, você pode ver fogueira de São João, você pode ver floresta pegar fogo pelo Espírito Santo. Mas se você não guardar a sua língua da reclamação, sua vida não vai mudar nunca. Porque você clama com muita intensidade para que uma coisa permaneça. Então você desconstrói. Então você reclama do marido, você está clamando para que ele permaneça assim. Você quer que o Ademil, você quer que o alemão muda? Para de reclamar. Boa. Aí. Ri para não chorar. Mas eu sei que você abençoa ele é bonitão assim por causa de você, eu sei disso. Isso era feio que doía. Isso era magro que dava dó. O paletó listrado era de uma listra só, irmão. Lembra da música antiga? Você que deu jeito nele. Então a fé invertida é isso. O meu coração, ele é tomado pelo medo, ele é tomado pelo jornal, ele é tomado pelas notícias ruins, ele é tomado por tudo aquilo que está acontecendo de ruim. E aí eu internalizo aquilo e fico, eu vou falir, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou pegar coronavírus, eu vou para a UTI. E aí, pior, quando acontece, sabe o que a pessoa fala? Eu sabia que isso ia acontecer comigo. Profeta, tem gente que é profeta do mal. Já vi uns pais que falam assim, eu sabia que isso aconteceu, eu não te falei nada, para você não falar que eu sou falador. Mas eu já estava vendo. Sabia e não me falou nada. Não, olha assim, ele disse que... Sabe o que Jó fala?
Ele fala assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Já imaginou um negócio desse, cara? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. O que ele temia? Ele temia ficar pobre, temia perder a família, temia perder tudo. E tudo o que ele temia aconteceu com ele. Por quê? Porque ele sempre fica pensando: vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Já viu gente que consegue ter consciência pesada que ela não consegue nem desfrutar daquilo que tem? Ai, eu nem vou fazer porque eu tenho medo de sair e acontecer alguma coisa. É gente o quê? Gente dominada pelo medo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer como Jabes. Livra-me do mal. O medo é uma fé invertida. Você vai acreditar tanto que vai morrer, que morre mesmo. Sabe o que o Salmo 121 diz, querido? Você que está em casa? Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele te protegerá como a sombra, a tua direita e a tua esquerda. As pessoas podem cair do seu lado, 1000, 2000, mas você não será atingido. Jabes, ele falou o seguinte: eu nasci como um desgraçado. Minha mãe me marcou, me rotulou. Mas ele orou por prosperidade, alarga as minhas fronteiras, e ele orou por cuidado. Livra-me do mal. E o mais lindo de tudo, sabe o que é? O mais lindo de tudo é: Deus concedeu tudo que ele pediu. Tudo. A Bíblia não pode mentir. Não existe mais relatos sobre esse moço. Mas a gente pode imaginar o que é esse tudo, né? Eu gosto, uma vez, estava vendo a esposa do Alberto falar o seguinte: eu gosto desse tudo na Bíblia. Porque a Bíblia fala, tudo é tudo. E quando fala nada, é nada. Não é meio termo, não. Tudo é tudo. A história de Jabes, a história mais resumida de toda a Bíblia. 2 versículos que falam tudo que a gente sabe. No céu eu quero encontrá-lo. Eu quero encontrar ele lá. Um homem que teve um começo péssimo, mas que teve um final glorioso. Um homem que teve um começo dolorido. Eu vou marcar você. Toda a família vai saber quem você é. Os seus amigos, a sociedade vão marcar você. Mas ele fez uma oração: Senhor, eu não quero ser isso. Eu não quero ter essa marca. Como Jacó, né? Quando você fala de Jacó, era o quê? Enganador, trapaceiro. Enganador, trapaceiro. Um dia Jacó encontra com quem? Com Deus. Ele falou assim: vi Deus face a face e minha vida foi mudada. E como é que a vida de um trapaceiro é mudada? É quando ele encontra o irmão. Porque o irmão queria matar ele. E aí diz que o irmão vem com o exército, vem com tudo. E o trapaceiro passa, ele falou assim: agora não tem para onde fugir, agora acabou tudo. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, até as pessoas que querem te prejudicar, elas recuam. Ela fala assim: sabe de uma coisa? É igual Abimeleque e Isaac. O que Abimeleque falou para Isaac? Eu tenho te prejudicado, eu tenho entulhado os seus poços, mas eu vejo que a mão do Senhor é contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo, porque um dia você será muito maior do que nós, e nós queremos ter paz com gente desse jeito. O que Esaú falou para Jacó quando encontra Jacó? Disse que Jacó mandou presente para aplacar a raiva dele. O irmão não aceitou, manda de volta. Mandou isso, manda de volta. Quando Esaú encontrou Jacó, sabe o que ele fez? Jacó caiu de joelho. E ele já foi se colocando à disposição, e o irmão falou o seguinte para ele: fica tranquilo, você não me deve nada, está tudo certo. Quando eu olhei a sua face,
foi como eu contemplasse o próprio Deus. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, não importa o passado, não importa a marca, não importa a profecia maldita, não importa o tipo de lar, o tipo de violência, se foi violentada, se foi isso, se foi aquilo, mas quando ela conhece o Deus verdadeiro, que ela abre a boca, ela clama, o Senhor atende. E se você crê, você aplauda ao Senhor. Qual tem sido as suas orações? Você conhece a Tatiele? A Tatiele Melo, esposa do pastor Davi Júnior? Ela é bonitona, coach, faz isso, aquilo, trabalha lá na igreja presbiteriana de São Paulo, lá na mesma igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. Você sabe qual que é a história dela? Ela tem outras irmãs, mas a mãe só deu ela. Colocou para adoção. Quer mais um pouquinho? Ela foi adotada, devolveram. Foi adotada, devolveram. Foi adotada, devolveram. Sofreu violência sexual. Anos longe da mãe. E uma pergunta, por que que a mãe só deu eu e não deu o resto? Mas um dia ela teve encontro com Jesus. E a vida dela foi mudada. Se casou com um pastor. Uma pessoa extremamente curada, sadia, sarada, nas suas emoções, na sua alma, no seu físico, abençoa centenas de pessoas, milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque uma oração pode mudar uma história. As suas orações estão cheias de quê? De relatório para Deus? Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. Senhor, eu coloco fulano na sua mão, viu? Gente, a oração mais contrária que pode haver no lábio de um crente é quando ele é prejudicado por alguém e ele chega para Deus assim e fala assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor protege e nós somos meninas dos teus olhos. Eu coloco fulano nas tuas mãos. É mais ou menos assim, Deus dá uma facada ali, dá uma rasteira, faz bater o carro, aconteça alguma coisa assim para ela ver. Já que eu não posso, então coloco na mão de Deus. Só que não acontece nada, por quê? Porque Deus, ele é um Deus de misericórdia e graça. O filho dele chama-se Príncipe da Paz. E a Bíblia diz assim que Deus olha, mas ele se arrepende, e ele traz de volta, e ele acolhe. E é isso que ele faz. O que tem saído da sua boca nas suas orações? O que está acontecendo com você agora? Vai ficar igual narrador de futebol para Deus agora? Ficar narrando a vida do A, a vida do B, narrando o seu sofrimento. Não, clame a Ele. Olhando além das circunstâncias, o apóstolo Paulo fala, eu oro para que o Senhor abra os olhos do vosso coração. Olhe além das circunstâncias, olhe além do momento, olhe além das pessoas. Olhe além do que está acontecendo no mundo, você precisa olhar além. E para você olhar além, você tem que concentrar os seus olhos em Deus. Está na hora de você parar de ficar falando o que fizeram com você e começar a falar do que Deus pode fazer com você. Para de ficar falando para as pessoas o que fizeram com você. Você viu o que fizeram comigo? Você viu o que fizeram comigo? Você viu o que fizeram comigo? Você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Para! Não vai resolver. E fala para Deus o que Deus pode fazer com você, o que você quer, o que você precisa, o que Ele vai mover, o que Ele vai transformar. Senhor, me prospera. Prospera a minha vida, a minha saúde, as minhas emoções, os meus físicos, os meus relacionamentos. Me ensina. Que a tua mão seja comigo. E que o Senhor me livre do mal. Não é uma oração qualquer, você precisa sonhar, você precisa ver, você precisa enxergar. É interessante, né? Deus não leva em conta homens e mulheres. Deus não leva em conta. Ontem eu estava vendo aqui o Papo do Alto, e em um determinado momento os jovens perguntaram, né, como que foi o seu chamado?
E o pastor Márcio contou um pouquinho do testemunho dele, que ele era na igreja extremamente tímido, não fazia nada por causa da sua timidez e ele era muito calado. E um dia, ele bem no canto assim, no canto do púlpito, o pessoal na câmera aí, me segue aí, no canto do púlpito, fazendo uma oração, um pastor veio, colocou a mão sobre a vida dele e fez uma oração. E ele falou que ali Deus mudou a história dele. Sem saber, sem falar, com timidez, com tudo. E ele estava falando para os jovens, você estava aqui ontem? Vocês estavam aqui ontem? Ele falou assim, não olhe as suas limitações, coloque a sua vida na mão de Deus. Ele falou, hoje eu sou um pastor abençoado, sirvo a Deus, no melhor momento da minha vida. E coisa. Deus não olha homens. Jeremias não sabia falar. Gideão era da família mais pobre de Manassés. Davi era desprezado pelo pai. E Isaías não tinha uma boca limpa para falar. Abraão, velho demais. Homens que clamaram, que se desprenderam da vida que eles conseguiam enxergar, para dizer para Deus, eu tenho liberdade para falar com Deus, eu tenho liberdade para entrar na presença de Deus. E eu quero motivar você, sabe o quê? Nesse 2021, mudar a sua vida. Não é mudar a sua vida com... Não, é mudar a sua vida através da sua relação com Deus. Eu não sei como que você está começando esse ano. Eu não sei como que se você está começando desempregado. Eu não sei se você está começando, onde você está me ouvindo aí, abandonado. Eu não sei se você está começando um ano separado, que aconteceu uma separação, um rompimento. Eu não sei se você está começando, eu não sei como que você está começando esse ano. Mas eu quero desafiar você a não olhar as circunstâncias e se colocar diante desse Deus. Não olhar o que fizeram com você, mas olhar a sua vida a partir daquilo que Deus pode fazer por você. Não condicionar a sua vida a eu dependo do A, eu dependo do B, eu dependo do C. Ai Deus, muda lá aquela pessoa para que ela possa me dar um emprego. Muda lá o coração. Não é isso não. Senhor, eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu quero convidar você aqui a ficar de pé. Se nós não mudarmos a nossa oração, nós vamos passar a nossa vida inteira, sabe o quê? Reclamando do que fizeram por nós. Você não tem que ficar olhando a sua vida por aquilo que poderia ter sido. Ah, poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo, poderia ter acontecido isso. Olhe a sua vida a partir daquilo que pode ser daqui para frente. Eu quero convidar você aqui. Eu não posso chamar no altar por causa do nosso espaço. Você que está em casa, depois essa mensagem ela vai ficar compartilhada. Somente a mensagem, eu quero que você recompartilhe ela. Você manda para alguém que pode ouvir essa mensagem, que pode ter a sua vida transformada. Mas eu quero convidar você agora. Você que está aqui, você que está em casa, a você fazer uma oração. Aleluia. Não é relatório de treinador de futebol, não. É uma oração. Você olhar além das circunstâncias e peça para Deus o que você quer. Vamos orar nesse momento? Oh, Deus. Pai querido e amado, quero colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. E eu quero, Senhor, olhar para a vida desse homem, Jabes, que teve um começo extremamente difícil, uma marca, como Jacó tinha uma marca, como Abraão tinha uma marca, como Gideão tinha uma marca, muitos homens, como Davi, que tinha uma marca, foi criticado, rejeitado. Senhor, mas o que determina a nossa vida não são as marcas que o mundo, a família, as pessoas colocam em nós. O que determina a nossa vida é a oração e o nosso clamor diante de um Deus que tudo pode. E nessa manhã, Pai, eu declaro, eu peço que pessoas, ó Pai, onde estiver me ouvindo, possam clamar diante desse Deus. Senhor, alarga as nossas tendas.
Eu peço agora como igreja, alarga as nossas tendas. Senhor, que a tua mão seja com a gente, seja com essa igreja. Senhor, que o Senhor nos livre do mal, do maligno, de pessoas más. E eu creio que o Senhor atende a nossa oração. Aleluia. Alarga as nossas tendas, ó Pai, com a nossa construção. Nós sabemos que o Senhor é um Deus do sobrenatural. Nós precisamos, ó Pai, de uma nova estrutura para que nós possamos acolher o nosso povo. Alarga as nossas tendas. Abençoa os nossos líderes. Derrama da tua graça sobre nós, Senhor. E eu creio que nessa manhã nós recebemos da parte do Senhor aquilo que nós temos pedido. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. E você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.